No seu balanço dos 4 anos de governação, Filipe Nyusi lamenta a perda de vidas e destruição de bens nos ataques em Cabo Delgado. PRM em Nampula detém indivíduo indiciado de falsificar cartas de condução. 5 pessoas morreram e mais de 200 foram detidas durante protestos violentos no Zimbábue. Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal. Arrancou hoje em Gorongosa o 6º Congresso da RENAMO. Trata-se do encontro que vai decidir quem será o substituto de Afonso Dhlakama na liderança do partido. Esta terça-feira, o 6º Congresso da RENAMO. Este é o primeiro congresso que decorre sem a presença do líder histórico deste partido, Afonso Dhlakama, que faleceu vítima de doença em maio do ano passado. O congresso, que decorre nesta tenda, na Serra de Gorongosa, conta com cerca de 1000 pessoas, entre elas 700 delegados e 300 convidados nacionais e estrangeiros. A reunião magna da Perdiz deverá terminar na próxima quinta-feira com a eleição do novo presidente. A mesma tem ainda como principal objetivo debater o processo de paz e analisar as eleições gerais de 2009 e 2014, assim como aos autárquicos de 2018 e perspectivar as eleições gerais deste ano. No seu discurso de abertura, o coordenador interino da Comissão Política da RENAMO, Ossufo Momad, pediu aos congressistas para que este evento sirva para fortalecer e unir a RENAMO e consolidar a democracia no país. O Congresso é um fórum de debate de ideias construtivas. Não é palco de acusações e ódio entre nós, nem intrigas e muito menos de desrespeitos aos outros. Somos todos irmãos e membros do mesmo partido. Entre nós não há inimigo. A nossa missão e nosso desafio é continuarmos a ser uma alternativa para governar bem o nosso país. De nada vale promover a intriga entre nós, porque seria trair a memória do nosso saudoso presidente Afonso Dhlakama, que em vida ensinou-nos a tratarmos-nos como irmãos. Depois da eleição do presidente do partido e o fim dos trabalhos do presidente do Congresso, acabam-se as disputas pela liderança e continua a marcha do partido, com os membros unidos à volta da nova liderança. Por outro lado, depois da eleição, nenhum membro deve ser discriminado ou perseguido porque apoiou outra candidatura. A RENAMO está preocupada com o memorando de negociações e alega que o mesmo não está a ser cumprido. O governo da FENUM nomeou internamente 3 oficiais generais. Este ato viola de forma grave aquele memorando de entendimento, pondo em causa todo o processo das negociações e da reconciliação que começa a dar sinais positivos. Em nome dos moçambicanos amantes da paz, exigimos que a FRELIMO respeite escrupulosamente o memorando de entendimento do dia 6 de agosto de 2018. Ossufo Momad criticou a corrupção no país, que comparou a um cancro que impede o desenvolvimento do país. A corrupção em Moçambique é endêmica. Ela faz parte da atual governação de Moçambique. É a corrupção que permite o pagamento de favores aos funcionários públicos e aos dirigentes de vários níveis. A corrupção que permite a lavagem de dinheiro num país sem fiscalização. O partido no poder transformou-se num grupo de máfia que, controlando as armas e fardamento do Estado, amedronta todo o povo com meio de fraudes eleitorais e luta a todo custo para não sair do poder. Poder esse que é usado para manejar as instituições da justiça e impedir que elas hajam sobre indivíduos corruptos que telebridam o erário público. O recente caso da prisão do antigo ministro das Finanças, Manuel Shank,
mostra a rede de amigos, afiliados, irmãos, camaradas que usam o Estado para se enriquecer sem limites, ilicitamente atirando o povo moçambicano na pobreza em que se encontra. A Renamo diz que não está satisfeita com a forma como os ataques armados em Cabo Delgado têm sido tratados pelo governo. Cabo Delgado é uma região com recursos naturais como gás, petróleo, minerais preciosos e semi-preciosos. Alvo de cobiça e apetite da elite política, que com a excessiva e doentia ganância de acumular riqueza, sem obedecer regras, expulsam as populações nativas das suas zonas de residência sem as consultar nem indemnizar justamente. Por outro lado, entre a elite, a distribuição da riqueza não satisfaz alguns círculos de poder, daí a inclusão da guerra. É inconcebível que desde outubro de 2017, início dos confrontos, até este momento, janeiro de 2019, como o governo não esclarece o que se passa, limitando-se a dizer que são grupos terroristas e que têm dias contados. Entretanto, a população continua a morrer e perseguida pelas autoridades policiais e militares que, a todo custo, precisam mostrar que trabalham, o que tem resultado na prisão de qualquer cidadão que se encontra na rua. Neste Congresso, a Renamo elegerá igualmente 9 membros da Comissão Política do Conselho Nacional e Secretário-Geral. Durante a sessão de abertura deste Congresso, o líder histórico deste partido, Afonso Dhlakama, foi recordado várias vezes e as emoções tomaram conta de alguns congressistas. Sua estada em Gorongosa foi importante para nossa liberdade. A sua estada em Santo Gira foi importante. 18 anos depois, pode estar de regresso a Renamo. Raul Domingos, em entrevista esta terça-feira na Serra da Gorongosa, o antigo número 2 do partido da Perdiz confirmou que Afonso Dhlakama morreu numa altura em que se negociava o seu regresso e agora espera a abertura do novo presidente do partido a ser eleito no 6º Congresso, que arrancou hoje. Foi uma das figuras emblemáticas da Renamo desde 1981. Raul Domingos era o número 2 e chefiou as negociações dos Acordos Gerais de Paz em Roma, em representação do Partido da Perdiz. A longa história que o unia a Afonso Dhlakama quebrou-se no ano 2000 quando foi expulso pelo próprio Dhlakama, num processo que nunca foi claro, pelo menos na praça pública. Convidado ao 6º Congresso, Raul Domingos disse estar aberto para voltar a casa, tal como já tinha iniciado conversações com o falecido líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Depois das celebrações de 4 de outubro de 2012 em Quilimane, eu parti para a Itália para celebrar os 20 anos de paz e ficou acordado que voltaríamos a encontrar em Nampula, só que isto nunca mais aconteceu. E ao ficar lá dentro por parte política? Claro, era uma das iniciativas dele. E mesmo de aglutinar novamente o MDM? Eu acredito que sim, sei de algumas iniciativas nesse sentido. Entretanto, porque mudam-se os tempos e mudam-se as vontades, Raul Domingos prefere deixar tudo nas mãos do novo presidente do partido a ser eleito neste encontro e adianta que deve ser uma figura capaz de aglutinar os membros da Renamo que se dispersaram nos últimos anos. Para mim, um líder da Renamo hoje deve ser uma figura que pode aglutinar todas as forças dispersas da Renamo. Vocês devem saber, e não é segredo para ninguém, que a Renamo, depois de muitos anos de luta, teve algumas cisões. O PDD, que eu represento, é uma das fações que parte da Renamo. O MDM é uma outra cisão da Renamo. Portanto,
Para atingir o grande objetivo, que é levar a Renamo ao poder, é importante aglutinar essas forças. Portanto, um líder aglutinador é tudo quanto a Renamo precisa hoje. E admite fazer isso? O seu partido admite também voltar a aliar-se à Renamo? Eu já manifestei o interesse pessoalmente de regressar à Renamo. Espero que o novo líder pondere sobre isso. Depois da expulsão da Renamo, Raul Domingos fundou o Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, mas a sua notoriedade política nunca mais foi a mesma. Vamos olhar para outras notícias. O Presidente da República lamenta a perda de vidas e destruição de bens nos ataques protagonizados por malfeitores na zona norte de Cabo Delgado. Esta manifestação consta da sua mensagem de balanço por ocasião dos 4 anos após sua investidura. Passam esta terça-feira 4 anos após a investidura de Filipe Nyusi como presidente da República. Para assinalar a data, o chefe de Estado produziu uma mensagem na qual pede apoio a todos na luta contra a criminalidade e eliminação dos ataques no norte da província de Cabo Delgado. Lamentamos a perca de vidas e destruição de bens de moçambicanos, conseguidos com grande sacrifício, diz o chefe de Estado num dos trechos da sua mensagem que aborda os ataques em Cabo Delgado. O presidente da República diz estar ciente dos desafios que enfrenta no cumprimento do programa da sua governação, mas considera que o governo continua comprometido com a busca da paz efetiva e aumento da produção e produtividade, sobretudo na agricultura. Para isso, mantemos-nos fiéis ao nosso programa de governação, com realce nas áreas prioritárias, como o propósito de promover a segurança alimentar e nutricional, promover mais acesso à energia, viabilizar o desenvolvimento da economia, o aumento de rendas das famílias moçambicanas e desenvolvimento humano através de maior acesso à educação, saúde, água e saneamento. O chefe de Estado diz que o combate à corrupção continua a ser uma das principais bandeiras da sua governação, por se tratar de um mal que possui efeitos nefastos ao desenvolvimento sustentável e inclusivo do país. Continuamos igualmente firmes na promoção da exploração sustentável dos nossos recursos naturais, sempre procurando criar as condições para que cada moçambicano tenha um quinhão no seu usufruto, embora reconheçamos tratar-se de um processo gradual e permanente. Refere o presidente da República na mensagem dos 4 anos da sua investidura. Filipe Nyusi promete reforçar ainda mais a democracia no país através do diálogo com todas as forças vivas da sociedade e, em jeito de fecho, reafirma a vontade de trabalhar para a construção de uma nação moçambicana próspera e forte. A Frelimo congratula o Presidente da República pelos 4 anos à frente dos destinos de Moçambique. De acordo com o partido, o Presidente tem demonstrado uma liderança sábia e pragmática. Juro por minha honra respeitar e fazer respeitar a Constituição. Tomou posse em pompa e circunstância e recebeu as honras que apenas 3 moçambicanos tinham tido até 2015. Envolvidos 4 anos dirigindo os destinos do país, a Frelimo, partido em que Filipe Nyusi também é presidente, saúda a sua liderança, que considera sábia e pragmática nos destinos do seu patrão. Em comunicado, a Frelimo realça que Filipe Nyusi tem conseguido restaurar a paz, consolidar a unidade nacional e reforçar a coesão e harmonia, alicerçada num diálogo franco e aberto com a sociedade. As questões econômicas não ficaram de fora na análise dos 4 anos de governação de Filipe Nyusi pela Frelimo. O partido no poder entende que Nyusi tem promovido o aumento da produtividade nos setores da agricultura, energia, turismo e infraestruturas. Por fim, a Frelimo enaltece a projeção da imagem do país como um Estado de direito democrático, pacífico e de justiça social, assim como fortalece as boas relações de Moçambique com outros países. Um presidente que pela primeira vez conseguiu governar Moçambique por 4 anos sem apoio ao orçamento do Estado. Personalidades dizem que a restabilização da economia e avanços na busca pela paz efetiva são algumas conquistas alcançadas por Filipe Nyusi. Tinha imaginado Moçambique sem fundos externos. Nunca tinha imaginado que Moçambique podia
emergir para uma crise que ditou a inflação a 30%, taxas de juros também acima de 30%. E mesmo assim, com produção e produtividade interna para assegurar exportações e vendas internas muito baixa, e conseguirmos inverter a inflação sem contar com o apoio dos parceiros de cooperação. Portanto, o que foi infeliz foi a instabilidade que nenhum país deve viver. Este Presidente da República foi um super Presidente da República. Ele resolveu problemas de forma cirúrgica, de forma espontânea, fez surpresas que ninguém estava à espera. As suas idas repentinas de surpresa a Maringue, por exemplo, ele decidiu que ia resolver o problema do conflito político-militar e resolveu. Só isso já é um passo gigantesco. Paz é o que nós precisamos. Sem paz não se faz nada e com paz tudo pode-se fazer. É um balanço que mostra que Moçambique está em condições para um take-off, para que nos próximos 5 anos, de facto, Moçambique regresse ao retorno dos crescimentos de 7%. Entre 2019 e 2023, Moçambique poderia registrar taxas de crescimento de 7% a 8% por ano. Por ano. Portanto, isto não é pouco. E Moçambique poderá inverter também os dois déficits, da balança pública e o déficit da balança corrente. Em resultado de quê? Em resultado, portanto, das exportações que toda a frota vir a ocorrer a partir de 2023, 2024, por causa dos projetos de LNG. É um balanço positivo, sobretudo quando ele entra e logo a seguir há adversidades econômicas que são colocadas ao país. E teve que fazer uma reengenharia para governar o país nessas condições. Então acho que podemos dar uma nota positiva, porque as condições foram tão adversas, mas ele conseguiu, com o apoio de todos nós, como povo moçambicano, minimizar esses efeitos. E acho que o que nós celebramos agora é resultado da resistência de cada um de nós. E isso deve ser considerado positivo por parte de todos nós e reconhecer esse feito da parte dele. O Comando Provincial da Polícia em Cabo Delgado confirma a detenção do jornalista Amad Abubakar, mas escusa-se de avançar detalhes por considerar que o caso é delicado. A detenção de Amad Abubakar foi confirmada pelo porta-voz da polícia em Cabo Delgado, Augusto Guta, numa conferência de imprensa onde negou avançar as causas da detenção, o paradeiro e o estado de saúde do jornalista. Nós confirmamos a detenção desse jornalista, mas como disse, por causa da delicadeza da própria detenção e do caso, nós iremos, neste momento estamos a trabalhar, iremos partilhar informações suficientes com os órgãos de comunicação social sobre este caso. Como disse, é um caso delicado e queríamos que deixássemos trabalhar e nós vamos nos pronunciar. Mas pelo menos pode-se dizer que está de boa saúde e em segurança, ou no mínimo continua vivo. Como disse, é um caso delicado, está-se a trabalhar e nós iremos partilhar com a comunicação social. Entretanto, para o MISA Moçambique, uma organização de jornalistas da África Austral, Amad Abubakar foi raptado e não detido, como acaba de confirmar a polícia em Cabo Delgado. O advogado que foi organizado pelo MISA Moçambique visitou tanto o Tribunal Distrital de Moeda, a Procuradoria Distrital, assim como a polícia, é a informação que temos, e que não há nenhum registro de detenção desse colega. Então, para nós, isso significa que o colega foi raptado, porque em condições normais, se é que os militares acharam que ele, ao invés de fazer a profissão de jornalismo, está a fazer alguma subversão, o que devia acontecer era pegar no homem e entregar à polícia. Para além da polícia, o MISA Moçambique está preocupado com a direção do Instituto de Comunicação Social, que não está a ajudar no suposto resgate do jornalista que trabalha na instituição há cerca de 9 anos. Por ser um órgão do Estado, o que devia acontecer era que pressionasse, se calhar, o governo provincial e o governo provincial tomasse alguma dianteira
dialogar, se calhar, com os militares para que libertassem o homem, mas não estamos a sentir nenhuma colaboração da parte do ICS. Ahmad Abubakar foi detido no dia 5 de janeiro corrente e até hoje a direção do órgão onde trabalha ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Mais de 1000 fardos de roupa foram consumidos pelo fogo num armazém situado na Rua Irmãos Rubi, próximo ao mercado de Spamanine. Ainda não são conhecidas as causas do incêndio e os bombeiros levaram várias horas para debelá-lo. Foi muita agitação, medo e preocupação que se viveu na tarde desta terça-feira no bairro do Spamanine, quando este armazém pegou fogo. Quem vive perto não ganhou para o susto. Não será a minha casa, era aquela. Então, quando eu me aproximei aqui, a minha casa é mesmo aqui ao lado. O fogo deflagrou a meio da tarde e quando os bombeiros foram acionados, já lavrava nos 2 andares do edifício, ambos repletos de fardos de roupa. Os trabalhadores do armazém dizem não saber o que pode ter causado o incêndio. Só viu está fogo. Aquele horário eu vi o fogo. Talvez é calor, talvez é energia, não sei. O risco de desabamento dificultou o trabalho dos bombeiros, principalmente para atacar as chamas do andar superior. 4 caminhões foram mobilizados, houve muita concertação e, finalmente, a decisão de escalar a varanda do edifício, quebrar os vidros das janelas e depois projetar a água para o interior. O porta-voz do Sensap diz que a arrumação dos fardos no interior do armazém, para além de facilitar a propagação do fogo, dificultou a intervenção dos bombeiros. Pela forma como foram arrumados esses materiais, infelizmente acabou mesmo havendo uma autocombustão que terminou, portanto, neste incêndio. Então, conforme disse, trabalhos estão a decorrer com o objetivo de eliminar todos os focos de incêndio e, oportunamente, poderíamos já dar com propriedade quais foram realmente as causas do incêndio. O combate ao incêndio continuou até as primeiras horas da noite. Mesmo por entre as chamas e a densa fumaça, foi possível resgatar parte ainda não quantificada da mercadoria. Os prejuízos ainda estão por calcular. Trabalham no armazém 5 pessoas. O indivíduo está detido em Nampula, indiciado de falsificar cartas de condução. O cidadão cobrava valores monetários até 10.000 meticais pela emissão daquele documento sem que o interessado passasse por uma escola de condução. Foi por meio de denúncia de uma das vítimas que a Polícia da República de Moçambique, em Nampula, conseguiu neutralizar este cidadão que se dedicava à falsificação de cartas de condução. Os documentos eram emitidos sem que os interessados passassem por uma escola autorizada por efeito. Trata-se de um cidadão que usou meios fraudulentos para imprimir cartas de condução provisórias, prometendo às suas vítimas que poderia facilitar a emissão de cartas de condução mediante o pagamento de algum valor. E, de fato, isto aconteceu. Os indivíduos entregaram algum valor na perspectiva de ter a facilitação na emissão da carta de condução, porém o fato não aconteceu e a vítima encaminhou o caso à subunidade policial, que de imediato fez a neutralização do indivíduo. O cidadão detido conta como o esquema funcionava sem o envolvimento de nenhum funcionário do Inater. Estou aqui por causa de falsificar documento Inater, carta de condução. Como era A1, moto, eu havia cobrado 10.000, não tratei no nave. Onde é que tratou? Eu fiz scanner. Os recibos existentes do Inater, aqueles primeiros, como temporária, usei aquele original, escaneei, implementei ali a A1 e C1 para este aqui, então assim que ficou sujeito. Entretanto, este é o primeiro caso de falsificação de cartas de condução desde que entraram em vigor as novas taxas no Inater. Há pelo menos 10 cruzamentos da cidade de Maputo com semáforos sem funcionar há mais de 3 semanas devido a roubo de cabos e restrições no fornecimento de energia. A autarquia de Maputo estima que a reparação de apenas 3 cruzamentos com semáforos vandalizados custe cerca de 200.000 meticais.
É uma situação de descontrolo em alguns cruzamentos da capital. O cenário exige cordialidade e regras de boa convivência entre os automobilistas. Passam mais de 3 semanas que os semáforos não estão a funcionar em 10 cruzamentos da cidade de Maputo, dificultando o trânsito de carros e peões. Muito difícil porque é muito congestionamento na estrada, não sabemos como andar. Assisti a acidente aí, antes de ontem. Que não deixa o outro passar também. É verdade, ninguém dá prioridade ao outro, mesmo sabendo que a pessoa tem prioridade e não dá espaço a outra pessoa. Okay. Nós todos queremos entrar ao mesmo tempo. E sabe por que não estão a funcionar? Não sei. Já faz tanto tempo que não estão a funcionar, antes das festas. Nenhuma explicação para isso? Não. A explicação é que alguns foram vandalizados e outros sofrem quase sempre restrições no fornecimento de energia. No cruzamento entre as avenidas de Angola e Joaquim Chissano, depois de uma viatura derrubar este semáforo, desconhecidos puxaram e roubaram um cabo de cerca de 30 metros a partir deste ponto. Esse cabo acabou afetando todo o cruzamento, os 5 postos de semáforo que nós temos aqui ficaram afetados por causa do corte dos 20 metros a partir deste acidente do posto aqui eliminado. Mas neste momento estamos a aprovisionar o material, penso que ao longo da semana vamos poder repor o cabo em falta para voltar a funcionar o semáforo. O mesmo aconteceu na esquina entre as avenidas Joaquim Chissano e Acordos de Lusaka e 24 de Julho e Olof Palme. A razão é que os cabos são de cobre e têm grande valor comercial. Uma vandalização que só nestes 3 pontos causou à autarquia de Maputo um prejuízo de cerca de 200 mil meticais. Já em outros 7 pontos, localizados ao longo das avenidas das FPLM, Estrada Circular de Maputo e Olof Palme, não há energia para pôr os semáforos a funcionar. Tecnicamente dizem que é uma questão técnica para fornecer a energia. Por isso estamos a trabalhar com a EDM de forma que a energia a ser fornecida tenha a devida qualidade de forma a manter o semáforo de forma ininterrupta o seu funcionamento. O semáforo foi montado, mas é necessário que a corrente seja fornecida também esteja tecnicamente correta, de forma que o semáforo funcione como deve ser. A edilidade diz que a vandalização de semáforos não é um problema de hoje e pondera trocar os cabos de cobre por alumínio, este último sem grande valor comercial. Um grupo de trabalhadores da empresa de segurança SSP manifestou-se na manhã desta terça-feira de frente da sua sede em Maputo. Em causa está a sobrecarga horária, férias acumuladas e atrasos salariais. Num calor intenso que se fazia sentir nas primeiras horas desta terça-feira na capital do país, impediu este grupo de trabalhadores de dançar e entoar hinos de protesto. Trabalham mais de 8 horas por dia e, segundo dizem, não gozam férias. Fatos que constituem violação à lei de trabalho. Mas o que mais os preocupa é o atraso no pagamento de salários. Nós ainda não recebemos o salário de dezembro. E que se não bastasse, esta empresa tem problemas sérios de carga horária e que se não bastasse, férias acumuladas. Nós somos maltratados, não há consideração na empresa. Nós recebíamos no dia 5, mensal. Acontece que dia 5 passa, agora é dia 10, dia 10 passa, agora já não conhecemos o dia do salário. Praticamente ficamos sem saber o que está a acontecer. Passaram as festas de Natal e do fim de ano sem salário e agora estão encurralados porque não podem pagar a matrícula dos seus filhos para o apresentar no letivo. Temos problemas de matrículas. Os nossos filhos já correm risco de não estudarem, porque não há salário. Quando a STV chegou à SSP, as portas da empresa estavam fechadas. Aliás, os trabalhadores marcaram um encontro com a direção, que por meio de uma carta disse que não se faria presente. As portas estão fechadas. Ontem mesmo, no final do dia, recebemos um documento que dizia que ninguém da direção que se faria presente hoje, porque o motivo só eles que podem explicar. Mas é de lamentar a situação
que o trabalho da SSP está a viver. Caso não tenha uma resposta satisfatória até o final do dia, os trabalhadores vão dar um segundo passo na sua greve, uma vez que as suas reclamações são do conhecimento da Inspeção do Trabalho. Vamos passar a tirar vigilante por vigilante no posto onde está. E todos eles vêm para aqui. Então dali nós vamos ver quem sai a perder e quem sai a ganhar. Os cerca de 300 trabalhadores grevistas tiveram cuidado de fazer este dístico, que está fixado mesmo à entrada da empresa com os seguintes dizeres: Senhora Ministra, acaba com a mão de obra barata, a escravatura neste ramo de atividades. Vamos a esta altura sair para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Bem-vindos de volta ao jornal e continuamos a olhar para a atualidade nacional. Transportadores semicoletivos de passageiros e a população de Massavene, assim que é distrito de Jangamo, em Inhambane, clamam por melhoramento das vias de acesso. A situação torna-se mais crítica nos dias de chuva, onde as águas interrompem uma das principais vias e ameaçam a atividade dos transportadores. Trata-se desta via, uma das principais que dá acesso a muitas praias paradisíacas da província de Inhambane, com destaque para a praia de Guinjate, que está a constituir motivo de preocupação dos automobilistas e a população. No período seco, muitos são os buracos e na época chuvosa a situação agrava-se ainda mais. As viaturas de baixa suspensão e os motociclos são vítimas que não têm escolha, salvo se a viatura for de suspensão alta. Entra muitos investidores, turistas aqui, até esse fim do ano isto estava muito cheio, tanto já dá alegria quando isto tem uma via de acesso com muita facilidade. Mesmo esses autocarros, esses chapas, algumas delas já pararam por causa da via, a via não está nada bom. Nos cansamos de reclamar por causa dessa estrada aqui. Consequências, quando é dia de chuva, a gente do transporte temos que parar, porque quando mais você mergulha na água com o carro às vezes vai abaixo, você deixa, tem que ter colega para vir te rebocar. E quando isso acontece, a população que para sua locomoção depende unicamente dos únicos 3 semicoletivos é que mais sofre. Não temos chapa, em dia de chuva estamos a caminhar a pé, não temos estrada. Essa nossa, pelo menos é distrito de Jangamo, Massavana, temos muito dinheiro nós. Essas instâncias aqui fazem muito dinheiro, mas nós não temos estrada, pelo menos para os nossos carros andarem à vontade. As estruturas locais reconheceram o problema, mas adiantaram que o mesmo já foi reportado às instâncias superiores. Conseguimos ver que a via não está em condições adequadas para a transitabilidade. Nós, como localidade, não temos fundo, mas sim encaminhamos a preocupação para o posto administrativo. Por sua vez, a Associação dos Transportadores Rodoviários de Inhambane apela para uma rápida intervenção do governo provincial. O distrito de Jangamo, na verdade, falando de uma via pavimentada, só pode se socorrer à Estrada Nacional número 1. O nosso clamor é de dizer que para quem de direito, talvez olhar para essas vias. A precariedade das vias de acesso em muitos distritos da província de Inhambane tem sido um dilema do cotidiano e enquanto não se melhoram, a erosão vai tomando contas, tornando os troços mais estreitos, o que constitui um autêntico perigo. O Banco de Moçambique emitiu novos títulos de dívida pública para financiar o déficit das contas públicas neste ano. Trata-se de bilhetes de tesouro tipo B com uma maturidade de 365 dias. É a primeira emissão de bilhetes de tesouro ou simplesmente títulos da dívida pública do ano. Um instrumento que o governo recorre para se financiar em caso de déficit nas suas contas. Em um comunicado divulgado em seu site oficial, o Banco de Moçambique diz tratar-se de bilhetes do Tesouro do tipo B, cujo leilão é dirigido a instituições financeiras não monetárias, nomeadamente sociedades financeiras de corretagem, sociedades corretoras, sociedades gestoras de fundos de pensões, sociedades gestoras de fundos de investimento e empresas seguradoras. O leilão terminou ontem, sendo que o prazo de liquidação das propostas submetidas fecha esta quarta-feira. O prazo da operação varia entre 182 e 364 dias, com a data de vencimento prevista para 15 de janeiro de 2020, a uma taxa de juros que o Banco Central classifica de competitiva. Refira-se
que já há algum tempo que os economistas vêm advertindo o Executivo a não recorrer de forma permanente aos bilhetes de tesouro, porque ao fazê-lo, limita a possibilidade da redução das taxas de juros, encarece o custo para as empresas e as famílias que já têm crédito com a banca, para além de aumentar as tendências especulativas do sistema financeiro. Outro ponto é que em Moçambique os títulos da dívida pública são comprados pelos bancos comerciais e o governo absorve o recurso do setor financeiro que poderia ser usado para financiar as pequenas e médias empresas. Afinal, as faturas que os consumidores insatisfeitos da água da região de Maputo receberam não são referentes ao mês de dezembro, mas sim de novembro. A empresa explicou que as faturas de dezembro só serão processadas no final de janeiro. Quantos 30 dias? É tudo uma questão de lógica usada pela empresa e que é desconhecida pelos clientes. Os consumidores dos bairros da Polana Caniço e Machaquene, na cidade de Maputo, denunciaram na semana passada supostas faturas do mês de dezembro sem que tivessem visto uma gota sequer. Na verdade, a fatura que a Águas da região de Maputo foi deixar no início de janeiro é referente a novembro e não a dezembro. Todos os meses, o nosso colaborador, neste caso o analista de consumo, passa por esta instalação para recolher a leitura que corresponde ao consumo dos últimos 30 dias e deixa a fatura do consumo anterior a este período. E sobre os utilizadores cujos contadores estão avariados, a empresa Águas da região de Maputo diz que isso não impede a leitura. Para tal, recorre-se à medida da quantidade de água que foi consumida nos 3 meses anteriores, mesmo que nesse mês tenha o cliente consumido abaixo da média. Faz-se a faturação por estimativa com base naquilo que é o consumo histórico do cliente. Uma vez que o cliente está registrado no sistema de faturação, ele tem um consumo dos últimos 3 meses. Calcula-se a média e faz-se a faturação. A Águas da região de Maputo vai mais longe, dizendo que com ou sem água, os clientes deverão pagar uma taxa mínima enquanto o contrato estiver ativo. Caso o cliente entenda que não pretende manter o contrato, deve comunicar à empresa para a sua suspensão imediata e não gerar faturas. A empresa apela a todos os clientes que tenham o cuidado de comunicar pontualmente a um balcão de atendimento sempre que notarem uma anomalia no funcionamento da torneira. A província de Sofala passará a contar ainda este ano com um centro regional de previsão de tempo. Será o segundo ao nível nacional e deverá responder por toda a região centro do país. O novo centro estará localizado no Aeroporto Internacional da Beira, onde já decorrem obras de reabilitação do espaço. A informação foi avançada esta terça-feira na Beira pelo novo delegado do INAM, que hoje foi empossado. Esse projeto, felizmente, será concretizado neste ano. Nesse preciso momento, iniciaram obras de reabilitação no edifício do aeroporto, no segundo andar. Fomos cedidos 5 salas, estamos a decorrer obras de reabilitação. Depois vamos à fase da aquisição do mobiliário, do equipamento informático, e também isso está em processo. Depois terminarmos, logicamente, teremos a outra aposta, que é recursos humanos. Teremos que ter meteorologistas de forma que venham a fazer as previsões do tempo. Ainda nesta terça-feira tomou posse José Muxunja para o cargo de delegado do Instituto Nacional de Transportes Terrestres em Sofala, numa cerimónia dirigida pelo governador Alberto Mundelane. Na ocasião, o governador deixou uma orientação para os novos dirigentes. Apelamos para o espírito do trabalho em equipe e de coesão entre os dirigentes, os funcionários e agentes do Estado, desenvolvendo uma gestão voltada para a produção de resultados concretos e principalmente a luta contra o burocratismo e a corrupção. E com a previsão do estado de tempo, vamos a esta altura sair para uma curta pausa. Amanhã a cidade de Maputo irá registrar uma máxima de 32 graus e uma mínima de 25, 29 graus de máxima para Xaixai e 24 de mínima, 30 graus de máxima em Inhambane e 23 de mínima. No centro do país, 35 graus de máxima para Tete e 22 de mínima, 29 graus de máxima para Chimoio e 20 de mínima, Beira, 30 de máxima e 24 de mínima,
e Climane terá uma máxima de 34 graus e uma mínima de 24. No norte do país, a cidade de Lichinga terá uma máxima de 24 graus e uma mínima de 16, 32 de máxima para Pemba e 24 de mínima, enquanto que Nampula terá também o mesmo tempo, portanto 32 de máxima e 24 de mínima. Até já. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Muito boa noite uma vez mais. Vamos olhar o mundo. Pelo menos 5 pessoas morreram e mais de 200 foram detidas durante protestos violentos contra a subida do preço de combustível no vizinho Zimbábue. Circulam informações segundo as quais as manifestações vão continuar até quarta-feira, portanto amanhã. 2 dias depois de o governo de Zimbábue ter elevado o preço de combustíveis em 150%, milhares de zimbabueanos saíram esta segunda-feira às ruas de Harare e Bulawayo para manifestar a sua indignação. Os protestos, que deviam ser pacíficos, transformaram-se em conflitos violentos, tendo a polícia disparado balas verdadeiras e gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. De acordo com a Amnistia Internacional, 5 pessoas foram mortas, dezenas ficaram feridas e mais de 200 estão detidas. O ministro da Segurança, Owe Kub, culpa o partido da oposição MDC e vários grupos de defesa de direitos humanos pelo incidente. O partido MDC diz que a sua sede em Harare quase que era incendiada, mas rapidamente o fogo foi debelado. As autoridades suspenderam a internet para impedir o uso de redes sociais. O presidente Emmerson Mnangagwa, que se encontra na Rússia, apelou à calma, tendo dito que é preciso tempo para o sucesso das reformas políticas e econômicas. Circulam informações das quais as manifestações vão continuar até quarta-feira. Desde que Zimbábue optou o dólar como moeda nacional, em 2009, tem havido pouca circulação desta moeda e a inflação subiu até 35% em novembro do ano passado. O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, recusa-se a sair do poder por meio de protestos. Há 4 semanas que milhares de sudaneses exigem a saída do presidente, acusando-o de crise econômica. Omar al-Bashir, presidente do Sudão, nega ceder aos protestos que já duram há 4 meses. Falando no sul de Darfur, al-Bashir, com quase 3 décadas no poder, disse que o governo não pode ser deposto por meio de protestos e os problemas econômicos não podem ser resolvidos através de vandalismo. Al-Bashir desafia o líder da oposição a disputar o poder por meio de eleições. Milhares de manifestantes pedem que al-Bashir deixe o poder, responsabilizando-o pela deterioração da economia do país e pela subida do preço do pão. Os protestos têm sido violentos, tendo já resultado em 24 mortos e mais de 800 detidos, de acordo com o governo. Mas, segundo ativistas dos direitos humanos, mais de 40 pessoas morreram. Bashir é um presidente procurado pelo Tribunal Penal Internacional, acusado de crimes de guerra. O Parlamento Britânico iniciou hoje a votação do projeto da saída do Reino Unido da União Europeia, projeto liderado por Theresa May. Há fortes indícios de que o projeto Brexit possa ser chumbado. François. Chegou o dia da votação do projeto Brexit da primeira-ministra britânica Theresa May. Esta terça-feira, o Parlamento decide se o Reino Unido abandona ou não a União Europeia, sob termos e condições de Theresa May. Um mês depois de a primeira-ministra ter adiado a votação, ainda são muitos deputados, tanto da oposição como do partido no poder, que se mostram insatisfeitos com o acordo obtido pela primeira-ministra junto à União Europeia. May reconhece que o acordo não é perfeito, mas diz que cumpre com a vontade dos britânicos, expressa no referendo sobre o Brexit em 2016. O principal líder da oposição, Jeremy Corbyn, avança com planos de eleições legislativas ou convocação de um novo referendo, caso o projeto do Brexit seja chumbado, uma situação muito provável de acontecer. Caso o acordo Brexit seja reprovado com menos de 100 votos, o Reino Unido poderá voltar a novas negociações com a União Europeia, mas se a derrota for esmagadora,
o plano de MEI fica destruído. Um cidadão do Canadá foi condenado à pena de morte pela justiça chinesa sob acusação de tráfico de drogas. O governo do Canadá vê a sentença como vingança pelo facto de este país ter detido uma cidadã chinesa, diretora da Huawei. Davam-se relações diplomáticas entre Canadá e China desde que o governo canadiano ousou deter uma cidadã chinesa, Meng Wanzhou, diretora financeira da Huawei a pedido dos Estados Unidos. Esta segunda-feira, um tribunal chinês refez o julgamento contra um cidadão canadiano acusado de tráfico de drogas, tendo mudado a sentença de 15 anos de prisão para pena de morte. O primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau reagiu à pena capital. É de extrema preocupação para nós, enquanto governo, como deveria ser para todos os nossos amigos e aliados internacionais, que a China tenha escolhido começar a aplicar arbitrariamente a pena de morte, neste caso a um canadiano. Seja como for, o cidadão canadiano tem a partir de já 10 dias para interpor o recurso. A China nega que a sentença tenha a ver com o fato de a cidadã chinesa ter sido detida pelo governo canadiano. De volta à pátria e com o desporto, a Liga Moçambicana de Futebol ainda não definiu o modelo a ser usado no Moçambola edição 2019. Segundo o presidente do organismo, Ananias Coane, tudo está dependente das conclusões que sairão da Assembleia Geral em relação ao relatório das atividades e contas de 2018 e o plano de atividades e orçamento para 2019. A Assembleia Geral da Liga Moçambicana de Futebol está marcada para finais de fevereiro e pode trazer rupturas com o passado. No final do ano transado, o debate sobre o novo modelo de Moçambola ganhou dimensão, justificado pelas limitações financeiras do organismo que gera o principal campeonato nacional para cobrir as despesas da prova. A esta altura, a única certeza é que o Moçambola vai mesmo arrancar em março, mas a Liga Moçambicana de Futebol ainda não sabe qual será o modelo para a prova. Nós estamos a finalizar os trabalhos preparatórios da realização da nossa Assembleia Geral, onde vamos apresentar os relatórios das atividades e contas de 2018 e depois vamos apresentar o plano de atividades e orçamento para 2019. É aí onde nós vamos anunciar se o nosso plano, o nosso orçamento é suficiente a capacidade financeira para suportar este modelo atual. Ou então vamos apresentar um orçamento que vai suportar o campeonato nacional, alterando este figurino que nós temos atualmente. Coane explica que ainda não tem datas para o arranque do Moçambola devido a uma possível interferência do jogo dos Mambas, que está agendado para 22 de março. Ou seja, é mais previsível que o campeonato nacional comece depois do compromisso da seleção. O que nós temos garantido até agora são os patrocinadores tradicionais. Se nós não conseguirmos ter novos patrocinadores ou novos parceiros para o Moçambola, significa que vamos optar por um outro figurino que será a de divisão de 16 clubes em 2 séries e depois teremos a primeira fase e depois a última fase. Em entrevista exclusiva à STV, o presidente da Liga Moçambicana de Futebol garantiu que os clubes não licenciados estarão fora do Moçambola edição 2019. Todos os clubes que querem participar, quer no Moçambola, que é a primeira divisão, quer na divisão de Ouro, que é a segunda divisão, devem estar licenciados. Portanto, os clubes que não estiverem licenciados não vão participar no campeonato nacional. É o fim do Jornal da Noite. Graças pela atenção dispensada. Eu volto dentro de instantes pela chancela da STV Notícias para pontuar a informação. Boa noite.